Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, hoje nós começamos a introdução dos 10 mandamentos. Nós vamos fazer uma introdução, então pega aí sua caneta, pega aí seu papelzinho para você anotar, tá bom? Porque não vou fazer gravado assim como nós estamos gravando agora. Vou deixar o áudio para vocês, porque como tem alguns versículos, fica meio complicado de toda hora passar, tá bom? E eu tenho um pouco equipamento para isso. Então fiquem em Cristo, espero que vocês entendam tudo que eu falar. E me perdoa, por favor, porque o áudio vai ficar um pouco baixo, porque eu gravei em outro dispositivo e tá estranho, tá esquisito, mas é o melhor que eu pude fazer para vocês. Então coloquem em volume alto para que vocês consigam ouvir e entender o que eu tô falando, amém? Fiquem em Cristo então e tenham uma boa leitura aí, uma boa viagem aí na Bíblia, amém? Olá irmãos, tudo bem com vocês? Eu havia prometido a vocês fazer um vídeo. O Criador ordenou que eu ensinasse para vocês a guardar os 10 mandamentos. Para quem não assistiu o vídeo anterior a esse, por favor assista, talvez tenha perguntas lá, né, que você queira saber, algumas curiosidades que você queira saber antes de assistir esse vídeo aqui. A programação da semana, enquanto esses vídeos dos 10 mandamentos estiverem rolando, serão totalmente interrompidas, porque é necessário que vocês observem o que vai ser falado aqui. Para quem não conhece o canal é simples, e para quem conhece o canal, você já sabe como é que funciona aqui. A introdução, quando eu faço a introdução de coisas que de assuntos que o Criador mandou falar para vocês, tem muitos versículos bíblicos, então pega o papel, pega a caneta para você anotar, estudar aí quando você estiver em casa, amém? Então, irmãos, vamos lá. Vamos começar falando dos mandamentos e da lei. Vocês sabem que o mandamento foi dado pelo Criador a Moisés no monte. E depois que ele deu esses mandamentos para Moisés, foram criadas leis e estatutos e ordenanças. Dentre outras funções, essa lei, dentre vários motivos, né, para a qual a lei foi criada também para que o homem tivesse temor aos mandamentos. Observe o que eu vou falar. Os mandamentos também estão dentro da lei. Existe um mandamento separado e existe um mandamento que está dentro da lei. Ok? E existe uma diferença entre um e outro. O mandamento é um mandamento. O mandamento dentro da lei fala também de morte, tá bom? Agora vamos lá. Vamos ler aqui Mateus 22, do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento dentro da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Esse mandamento que Cristo está dando para a gente aqui, desse amor ao Criador acima de todas as coisas, resume aqueles mandamentos que falam do temor que nós devemos ter ao Criador. Vocês conseguem entender? Lembrando para vocês, gente, o resumo, ele não tira a verdade do texto original. O resumo é só um resumo, ok? E aqui Cristo resume e ele muda uma coisa. Aqui, observem o que eu falei para vocês. Que lá, antes, o Criador criou a lei e era diferente, a lei do mandamento. A lei mandava matar. Quem transgredia a lei morria. Mas aqui Cristo já traz dentro da lei, olha a pergunta que fizeram para ele. Qual o grande mandamento dentro da lei? Entendeu? E ele fala no amor. Ele fala no amor. Por quê? Porque agora esse mandamento dentro da lei, ele não é baseado mais... Ele já foi cumprido. Cristo cumpriu aqui um mandamento dentro da lei. Ou seja, a lei foi cumprida, ela não foi anulada, como Cristo disse.
a gente não sofre mais pena de morte, de ser apedrejado aqui por não ter feito isso ou aquilo outro, ok? Mas agora ele faz aquela lei ser cumprida e fala agora pra gente, olha, vocês não vão mais morrer, vocês não precisam de morrer para guardar os mandamentos, vocês têm que fazer isso em amor, com amor. Por isso que ele fala isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Vocês conseguem entender isso? O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Entenderam melhor agora o que eu acabei de falar? Então agora, a lei que manda apedrejar, que manda matar, ela não existe mais. Ela já cumpriu a função dela. E agora Cristo vem e diz: sim, guardem os mandamentos, mas em amor. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o resumo dos 10 mandamentos. Agora nós vamos para um outro texto que vocês conhecem, Apocalipse 12, 17. Eu não vou falar desse texto, a gente vai observar algumas coisas lá na frente, olhando para esse texto. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Bom, nós acabamos de ler esse texto que eu deixei aí para vocês. Agora nós vamos ver um outro texto, também no Novo Testamento. A maior parte do tempo a gente vai passar aqui no Novo Testamento. E para a gente entender um pouco melhor, que mandamentos são esses? Que mandamento de Deus é esse que a gente acabou de ler em Apocalipse? E depois a gente vai ver se realmente a gente tem que continuar guardando eles ou não. Vamos lá. Mateus 15, 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Observem, porque agora ele vai falar qual é o mandamento de Deus. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Observem isso. Aí agora ele vai falar por quê? Porque agora ele vai trazer para eles a lei. Ele falou do mandamento de Deus e agora ele está falando da lei. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Esse segundo é lei. O primeiro é mandamento. Ok? Porque nos 10 mandamentos você não vai ver o Criador mandando ninguém ser punido de morte. Isso acontece dentro da lei. Entende? Então ele falou primeiro do mandamento de Deus e depois ele falou da lei. Agora nós vamos um pouco mais para frente. Vamos agora ler uma passagem que você com certeza conhece. A maior parte das passagens que a gente vai ler aqui você conhece. Vamos ler Lucas 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aqui em off, gente, Cristo está reconhecendo a humanidade dele aqui, tá? Ele continua sendo aquele que criou os céus e a terra, mas aqui ele era simplesmente um ser humano. Por isso que ele fala isso. Sabeis os mandamentos. Cristo está falando isso. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Para vocês talvez não tenha feito muito sentido ainda, né? Vamos fazer então contraste aqui com Apocalipse
12, 17. Os que guardam os mandamentos, o dragão, né, foi atrás dos que guardam os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? A gente já viu quais são os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. E aí esse homem pergunta aqui, eu vou deixar aí em cima, bem em destaque para vocês, e a gente vai comparando. Aqui o homem está perguntando sobre o que, gente? Vamos pensar. Como eu conquisto a vida eterna? E o que Cristo fala aqui? Ele fala de uma parte dos 10 mandamentos. E o homem fala, não, eu guardo os 10 mandamentos. Aí Cristo fala, tá bom, então você vende suas coisas para você ter tesouro nos céus. Nem é para ser salvo, é para ter tesouro nos céus. E depois faz o quê? Segue-me. Ou seja, siga o meu testemunho, que é exatamente isso que está escrito em Apocalipse 20. Aqueles que guardam os mandamentos e o testemunho dele. É uma coisa que o Criador tem me ensinado. Tem que guardar os mandamentos e o testemunho dele. Conseguiram entender? Nós vamos ver que os discípulos, e os homens, enfim, depois eles continuavam guardando os 10 mandamentos. O vídeo vai ficar muito grande, eu não vou fazer muitos versículos, mas eu vou mostrar alguns versículos para vocês. Bom, vamos lá. Bom, agora nós vamos ver aonde que eles guardavam os 10 mandamentos. Só que nós vamos ver em um versículo que todo mundo fala, todo mundo conhece. Eu peguei até ele de propósito por causa de tudo, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer para vocês. Lar cristãos e filhos e pais. Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Gente, está escrito aqui, é o primeiro mandamento, e ele está mandando a gente guardar. Ou seja, isso faz parte dos 10 mandamentos. Ele não está falando da lei, porque se você for ver durante o Novo Testamento, eles vão contra a lei, contra guardar coisas que estão escritas na lei, circuncisão e várias outras coisas. Mas isso aqui é um mandamento que nós temos que guardar. Compreendem? Vamos continuar. Gente, agora nós vamos ler de propósito um outro livro muito conhecido, Malaquias, no capítulo 1. Vamos ler só um trechinho dele. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E daí ele começa a falar das transgressões que estão acontecendo diante dos olhos dele. Eu peguei essa parte porque ele está falando sobre pais que honram filhos, igual a gente acabou de ver nos 10 mandamentos. E sobre o nome dele está sendo desonrado. Tá? Eu peguei de propósito, porque nos dias de hoje, muitas igrejas cristãs guardam a metade dos mandamentos. E exatamente a parte que cabe ao Criador é que foi retirada. Exatamente a parte que cabe a Ele. É como se... E Ele está falando aqui para líderes. É incrível que nessa palavra que chega a ser profética, Ele está falando para líderes. Por que vocês pararam? Vocês não honram o meu nome. E isso é uma coisa que o Criador tem falado também. Para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, que o nome dele, sendo desonrado, ali ele vai continuar o texto falando pelo motivo lá, pelo qual o nome dele está sendo desonrado. Mas eu peguei para fazer um contraste agora com os 10 mandamentos. A gente não vai falar exatamente, vai se aprofundar nele, mas a gente vai falar nessa desonra que acontece hoje com o nome do Criador. Para você que não conhece os 10 mandamentos, 10 mandamentos, irmãos, 10 mandamentos. Êxodo 21.
Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás, começou aqui, não terás outros deuses diante de mim. Esse aqui, gente, é aqueles mandamentos que Cristo resumiu: teu Criador acima de todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nenhum forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui são os mandamentos que honram o nome do Criador. E infelizmente a maior parte das igrejas cristãs, independente da tipo de igreja que você segue, infelizmente não seguem isso. E o negócio é tão sério que esses mandamentos, essa parte desse mandamento que fala a respeito do Criador, ela foi modificada em várias religiões cristãs, ou em algumas religiões cristãs. Exatamente essa parte. E infelizmente até a religião cristã que eu sigo, que é a religião evangélica, não aceita essa parte do mandamento. A maior parte não aceita, infelizmente não aceita. E é exatamente a parte que honra o nome do Criador. Exatamente a parte que dá honra ao Criador. Eu falo para vocês, antes nós deveríamos obedecer aos mandamentos com um certo temor, de medo mesmo, para não ser apedrejado. Mas Cristo acabou com isso. Agora é na base do amor. Cristo resumiu tudo no amor, praticamente. É simplesmente fazer por amor, não fazer por regras ou por uma doutrina, ou porque tem que fazer porque agora sou cristão. Não, é fazer por amor. Vamos ver o exemplo de Davi e Saul, a diferença entre os dois. Um fazia as coisas de forma ritualística. Ele não tinha o coração dele no Criador, no que o Criador de fato queria, mas ele estava ali pronto para seguir as regras, principalmente diante dos homens, vamos dizer assim. Já Davi não. Davi, ele tinha temor. Quando ele fazia as coisas, ele guardava os mandamentos, ele fazia o que ele tinha que fazer, ele fazia por temor e tremor dentro dele. Por isso que a gente vê até hoje, nas Escrituras, Jesus, filho de Davi, porque é exatamente esse coração que o Criador quer que a gente tenha. Não é aquele coração de ficar, não, mas é lei, mas é não sei o quê, e ficar praticando rituais. Ele deixou a lei, ele deixou tanta coisa para ensinar para a gente até hoje. Tem gente que cria a lei para viver na lei. Mesmo tendo essa lei aqui já cumprida em Cristo, tem pessoas que hoje vivem a lei e o Criador não quer isso. Ele quer o nosso coração, ele quer que a gente faça as coisas com amor, que a gente guarde os mandamentos dele, mas com amor. Lá na frente, no próximo vídeo, não vamos entrar ainda nos 10 mandamentos, mas nós vamos falar um pouquinho do que o Criador colocou no meu coração a respeito dos 10 mandamentos também, ok? E de algumas coisas que vão acontecer e que tem a ver também com os 10 mandamentos, tá bom? Guardem os 10 mandamentos.
mas não guardem como uma lei, porque isso já passou. Vamos praticar em amor. Espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado muito complicado ou enrolado. Enfim, fiquem em Cristo e até o próximo vídeo.